Hoje eu trago pra vocês mais dois livros que a editora Aleph mandou aqui pra gente, que são Eu, Robô e o Laranja Mecânica. Começando pelo Laranja Mecânica, vocês podem ver que não é um livro tão grande assim como muita gente acha que é. Conta a história de um rapaz chamado Alex. Na verdade, ele conta a própria história dele, que se passa numa Inglaterra meio futurista, onde tipo, violência gratuita é uma coisa normal. Então muita gente se priva muitas vezes de sair na rua e tudo mais pelo fato de poderem ser linchados e às vezes até humilhados no meio da rua por causa de gangues. Gangues a qual o Alex pertence a uma delas, no caso. E é bem legal que como é futurista e tem gangues, então eles tem umas gírias próprias no meio da história e até tem um glossário no final, onde você meio que é obrigado a ler esse glossário pra saber o que significa aquelas gírias, senão tem coisas que vão acabar escapando. E aí a gente tem essa gangue do Alex simplesmente causando no meio da rua, deixando as pessoas peladas aí, se ferrando pela simples humilhação delas, até o momento que o Alex ele é preso. E aí ele é preso sozinho e tudo mais, e quando ele é preso, a situação piora, porque ele parece que fica ainda mais louco ainda, porque ele simplesmente ele pega e começa a relacionar a loucura dele com questões de religião, e tem uma coisa que a religião faz de melhor é deixar as pessoas meio loucas. E depois do tratamento que ele tem aí nessa prisão, ele tem uma certa evolução, digamos assim. Eu não vou falar sobre o que é esse tratamento, porque vocês vão ficar meio, caraca, esse maluco é loucão mesmo, tá ligado? Porque, sério, é sensacional. O livro tem menos de 200 páginas e, sinceramente, ele é bem bacana pra você ler. A única coisa que me encheu o saco nele mesmo é simplesmente a quantidade enorme de gírias que o Alex e os outros ficam soltando. É muita coisa, velho, e é muito chato você ficar voltando aqui e tentar se lembrar do que se trata. Mas fora isso, é uma obra que já tá aí, eu acho que há 50 anos, já fez aniversário de 50 anos, vale bastante a pena. E se eu não me engano, o filme ele tem umas colocações meio diferentes, se pá, o final do filme até é diferente. Eu sinceramente ainda não assisti o filme, me julguem, mas eu ainda pretendo assistir, relaxa aí. E o segundo livro que a Aleph mandou é o Eu, Robô, esse que sinceramente é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, cara. Ele tem 9 contos assim relacionados a robôs e das 3 leis que tem neles. A primeira lei é que nenhum robô pode ferir ou deixar ferir qualquer humano que seja ou que sofra algum mal. A segunda lei é que o robô deve obedecer todas as ordens de um humano a menos que ela infrinja na primeira lei. E a terceira lei que é o robô ele deve sempre se defender e se proteger a menos que isso infrinja na primeira e na segunda lei. E entre os 9 contos que a gente tem aqui, sinceramente, cara, sempre tem algum problema que tá rolando, seja por cientistas que estão perdidos aí num planeta e precisam de ajuda de robôs que eles não conseguem controlar direito, ou seja por causa de uma criança que ela prefere se socializar com um robô que é pra cuidar dela do que qualquer ser humano. E é legal que não é uma leitura cansativa, sabe? Apesar de ser uma ficção, você tipo consegue ficar muito bem explicada as coisas, não é uma coisa tão viajada assim. E geralmente sempre tem alguém na história que entende sobre os robôs, então tá meio que ali pra servir de ouvido pra você, sabe? Ele tá sempre explicando as coisas que estão rolando, nunca você vai ficar avulso e tem que entender alguma coisa de robótica em si. Você sempre vai ficar a par dos acontecimentos. Aliás, é tão não cansativo que eu acho que uma das melhores historinhas mesmo é a segunda, que é exatamente da criança que tem um robô que cuida dela, só que os pais pensam assim, é bom a gente se livrar desse robô, porque ele tá ficando muito tempo com esse robô e esquecendo da vida aqui fora, tá ligado? Tá esquecendo das pessoas, não lida com os amiguinhos e tudo mais. É a mesma coisa que antissociais e videogames, tá ligado? E aí eles acham que é uma boa ideia acabar se livrando do robô e colocando o garoto com um animal de estimação, ou então levando o garoto pra viajar achando que ele vai esquecer do robô. Só que isso tudo leva os pais a crerem que não é tão simples assim, quando você tem um robô que acaba sendo muito mais humano do que os próprios pais. E realmente não é só nessa história, mas em todas as outras parece que os robôs, eles são muito mais humanos do que as pessoas, caras. Eles são muito bem construídos, eles são... Às vezes você chega a pensar que o robô cheio de fusíveis e fios soltos é muito mais fofo do que as pessoas, realmente. E realmente eles são muito mais humanos do que muitos humanos que eu já cheguei a conhecer na minha vida, cara. Então é isso, são mais essas duas indicações aqui que a editora Aleph mandou pra gente aqui. Se vocês quiserem estar procurando aí, querendo comprar, eu vou deixar o site da Aleph aqui na descrição do vídeo, vocês podem estar correndo lá. E se você gostou também das resenhas, você pode deixar seu like aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, eles que gostam de ficção e tudo mais. Eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Um beijão pra vocês e falou!